Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que Jesus continue nos abençoando e continue nos amparando. Bom, meus irmãos, eu escolhi o capítulo de hoje, né? Eu peguei a esmo, né? O capítulo 25, para que a gente possa estudar, né? E juntos e entender o que o Evangelho quer falar para nós. Então, o capítulo é o capítulo 25, buscai e achareis. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Pedi se vos dará, buscais e achareis. Batei à porta e se vos abrirá. Porque quem pede recebe, quem procura acha, e aquele que bata à porta abrir-se-á. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra a um filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-se uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão vosso Pai que estais no céu te dê os bens verdadeiros aos que lhe pedirem? São Mateus capítulo 7, versículos 7 a 11. Do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é análogo a esta outra. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudarás, e o princípio de lei do trabalho é por conseguinte a lei do progresso, porque o progresso é o filho do trabalho, visto que se põe em ação as forças da inteligência. A infância da humanidade, o homem só aplica inteligência à cata do alimento, dos meios de preservar-lhe das intempéries e de se defender de seus inimigos. Vamos comentar, né, meus irmãos, esse pedaço? Olha, meus irmãos, o que eu pude entender do Evangelho, que ele fala para nós aqui, estudando o Evangelho, né? Também do capítulo 32, a escolha é livre, né? Então, olhe o que Deus está querendo nos dizer através das palavras de Jesus, né? Buscai e achareis. Então, o Evangelho nos fala, o Evangelho de Jesus nos fala o seguinte, que tudo que nós pedirmos ao nosso Pai, nós receberemos. Então, quando a gente veio, que a gente foi criado aqui na Terra, que a gente renasceu, renasceu várias vezes, né, até que a gente acha nosso progresso, o nosso crescimento, a nossa evolução, é preciso que a gente aproveite as etapas, né, as experiências vividas. Meus irmãos, olhe só como é que pode. É só começar os estudos. Meus cãezinhos, eles ficam aí, ó, abalados. Né? Eles querem passar para fora e estão tentando abrir a porta. E, é claro, que eu não vou deixar. Então, vocês me perdoem pelo barulho, tá? Eles estão meio exaltados por causa dos gatos, né? E, infelizmente, eles querem pegar esses gatos. Mas vamos lá. Me perdoem por, né? Então, meus irmãos, o que acontece? Acontece que Deus nos criou, nos deu a oportunidade de estar aqui na Terra. Então, Ele fala para nós assim, olhe para os pássaros do céu.
A minha cachorra, se vocês verem ela me cutucando para abrir a porta, vocês vão morrer de rir. Deus nos fala, olhai os pássaros do céu. E o que a gente pode ver isso? Para a gente não se preocupar, meus irmãos. Nós estamos aqui exatamente para a nossa evolução, o nosso crescimento. Então, tudo que for necessário para que essa evolução, esse crescimento aconteça a cada um de nós que aqui estamos na Terra, né? Ou até os nossos pais também, né? Os nossos avós, todos eles estevem aqui, poderão voltar, né? Segundo o Espiritismo, em várias outras oportunidades. Então, que oportunidade é essa? Que porta é essa que Jesus nos fala que bate? E achareis. Ele fala, ó, pedi se vos dará. Buscai e achareis, e batei a porta e vos abrirá. Então nós sabemos que o alimento basta que a gente possa trabalhar para que a gente possa alimentar. Mas será que foi só isso que Deus quer de nós, meus irmãos? Ele quer que a gente venha aqui na Terra, que a gente festeje, que a gente vista, coma e durma, estuda as leis materiais através da ciência, se profissionaliza em alguma coisa e busca comer, vestir e dormir. Será que é isso mesmo que Deus espera de nós? Será que foi para isso mesmo que Deus nos envia Jesus? Assim, para que a gente tenha uma fé, para que a gente busque uma verdade e fica por isso mesmo? Não, meus irmãos, o que Deus quer é que a gente bata nessa porta para que ela possa se abrir, mas a porta do progresso espiritual, do crescimento espiritual de cada um de nós. Vamos dizer, esse interesse, né, ao desconhecido. Da onde que veio isso? Isso acontece para cada um de nós. Um dia, todos nós, né, as crianças crescerão, virarão adultos. E é só isso mesmo? Meus irmãos, vamos abrir os olhos, né, para a oportunidade. No Estudando o Evangelho, ele fala para nós aqui, a escolha é livre. Nós temos o livre-arbítrio de procurar aquilo que a gente quer para nós. Então, nós temos total e puro, né, inteligência para que a gente possa buscar esse crescimento e essa evolução. Então, ele fala que na Terra, ou no espaço, na posição de encarnados ou desencarnados, encontraremos sempre aquilo que buscarmos durante a experiência evolutiva. Então, basta que a gente se interesse, que a gente busque. A fé, meus irmãos, é aquilo que a gente tem dentro de nós.
Não se impõe a ninguém, mas quando ela existe, ela está aqui dentro, nós precisamos alimentá-la, mas como que nós vamos fazer isso? Nós precisamos buscar através do nosso progresso, do nosso crescimento, da nossa evolução espiritual. Ou seja, nós podemos escolher ou ficar aí, né, de braços cruzados, nascer, crescer, evoluir, aceitar o progresso do material, ficar idoso e desencarnar. Mas até quando a gente vai continuar assim? Né? Deus nos dá o livre-arbítrio. O que é um livre-arbítrio? É a nossa livre vontade, escolha de fazermos o que nós quisermos, de buscar o caminho que a gente quiser. Meus irmãos, e todos esses caminhos escolhidos por Deus, Jesus está ali, nos fortalecendo, nos ajudando, nos impulsionando a crescer, a evoluir, a buscar através dessa porta interesses que possam nos ajudar a crescer evolutivamente, moralmente. Nós sabemos que os estudos terrestres nos traz o progresso do crescimento, da ciência, né? Então a gente pode contar com isso. Mas o progresso espiritual e moral, isso é conosco mesmo. É a gente que vai buscar. A nossa vontade de crescer, de evoluir, ela não vem de nós, não, ela vem de Deus. Deus coloca dentro do coração, dos sentimentos de cada um de nós, que é para a gente buscar a crescer, buscar esse progresso. Então ele fala para nós, a nossa vida, de acordo com a simbologia lembrada pelos espíritos superiores, pode ser comparada à balança comum. Representa o fiel dessa balança. O que representa o fiel dessa balança? O nosso livre-arbítrio. É ele que vai nos equilibrar, ou para baixo ou para cima. Ou seja, para cima o progresso, para baixo nós sabemos que não tem jeito da gente regredir, mas a gente pode ficar estacionário. O nosso espírito pode ficar estacionário. Então, numa dessas conchas, acumular-se-ão nossas criações inferiores, acrescida de sugestões menos dignas do nosso livre-arbítrio, dos nossos adversários desencarnados. Então, meus irmãos, quer dizer, numa dessas conchas, um do lado da nossa balança, vai acumular os nossos interiores, os nossos interesses inferiores. E com isso, os desejos inferiores também dos irmãos desencarnados, que se ligarão a nós através das nossas imperfeições, que são nossos defeitos, que muitas vezes são vícios que carregamos. O vício de fumar, o vício de beber, o vício de usar drogas, seja quaisquer for. Mas será que é só isso, os vícios que contam, meus irmãos? Muitos de nós estamos viciados e não sabemos por quê. Tem gente que é viciado em fazer fofocas. Outros são viciados em levar e trazer. Meus irmãos, tudo isso, se a gente procurar ser
nós vamos ter companhias, né? Nós vamos ter essas companhias de espíritos inferiores que se ligarão em nós, né? Vamos ver aqui. Na outra, e nossas criações mais elevadas se unir-se-ão aos pensamentos inspirados pelos benfeitores, anjos da guarda ou espíritos familiares. Isso é a outra balança. Ou seja, serão colocados os nossos interesses morais, né, que vêm sendo inspirados por espíritos benfeitores e superiores, que nos ajudarão através da nossa boa vontade, né? Quando a gente bater na porta e a porta se abrirá no sentido de vir ajuda para que a gente possa chegar e conseguir aquilo que nós precisamos. Para tudo que a gente quiser, meus irmãos, nós vamos ter ajuda para crescer, para evoluir ou para ficar estacionado. Então, vamos colocar esse fiel da balança bem equilibrado para a gente poder compreender. De um lado estão os nossos interesses inferiores. Do outro lado, os nossos interesses sobrenaturais, superiores, a necessidade evolutiva de cada um de nós. E para isso nós também vamos encontrar ajuda. Então nós estamos equilibrados nesse sentido. O fiel da balança, meus irmãos, é nós. O fiel da balança, a estrutura da balança, somos nós, que vamos pesar para um lado ou para o outro, aquele que nos mais interessar. Então, o que nos chama atenção até hoje, meus irmãos, é o seguinte: a gente viveu até agora desse lado inferior. Tanto isso que estamos parados no tempo, estacionado, né? Mas você nunca teve vontade, assim, de entender por que você está aqui na Terra? Você já procurou perguntar para você mesmo o que você está fazendo aqui na Terra? O que eu estou fazendo aqui? O que as outras pessoas também estão fazendo aqui na Terra? Qual o interesse em um Pai Criador que nos deu tudo, nos coloca nessa situação aqui? Qual que é esse interesse desse Pai? Como nós sabemos, meus irmãos, os nossos pais querem sempre o melhor para nós. Sempre aquilo que nos for melhor. Uma boa educação, boas roupas, boas condições para tudo que a gente quiser. Os nossos pais vão nos orientar para que isso seja possível. E o que é melhor para eles, meus irmãos, é que a gente tenha êxito, que a gente encontre um futuro melhor para cada um de nós, muitas vezes baseado no próprio sofrimento deles. Mas eles esquecem que nós também temos os nossos livre-arbítrio e que muitas vezes vão pender para um lado ou para o outro e talvez nem sejamos aquilo que eles desejavam que nós fôssemos, né? Só que os nossos pais também,
apesar de tudo, né, da necessidade de crescer, de evoluir, o que eles fizeram? Eles mataram dentro deles essa fé, essa necessidade, para que fosse doado para nós o que fosse de melhor. E assim tem vindo sendo todos os tempos, todas as etapas, em todas as épocas das nossas evoluções de cada um de nós. É esse o ponto de partida. Mas até quando nós vamos escolher, pelo nosso livre-arbítrio, ficar aqui? Olha, eles inspiram. Estudando o Evangelho, nos fala, inspiram-nos, né, os amigos da espiritualidade, mesmo os mais abnegados, não equacionam inteiramente os nossos problemas. Inspiram-nos em nossas silenciosas indagações, deixando, todavia, que a deliberação final nos pertença, com que valoriza esse inapreciável tesouro que se chama livre-arbítrio. Sem a liberdade, embora relativa, o livre-arbítrio, o progresso espiritual não seria consciente, mas se efetivaria simplesmente pela força das coisas. Na escola da vida, os instrutores espirituais procedem com os homens à mesma maneira dos professores com as crianças, dão informes sobre as lições, explicam-nas, referem-se a fontes de consulta, indicam livros, autores, mas deixa os alunos, durante o ano letivo, prepararem no sentido de que os exames finais obtenham pelo esforço próprio, boa vontade e aplicação, notas que assegurem a promoção à série seguinte. O aluno responsável achará no fim do ano o que buscou, a reprovação, a vergonha. O aluno aplicado que se consagrou ao estudo achará igualmente o que buscou, as alegrias da aprovação, tudo de acordo com a lição do mestre: buscais e achareis. Então, meus irmãos, o que nós vamos escolher? O caminho. Vocês pegaram uma aguinha? Dá licença. Muitas vezes nós batemos na porta da inferioridade. E muitas vezes, de acordo com os nossos interesses, a gente acaba ficando estacionário, só aproveitando daquilo que as facilidades às vezes nos oferecem. E ali, esquecidos, né, nós acabamos ficando e sendo reprovado. Reprovado quando, meus irmãos? Quando a gente desencarnar. Quantas vezes nós fomos reprovados? Quantas vezes nós vivemos sem aprender nada, ao fiel da balança, deixando o barco correr, as águas passarem? Interesse de crescer? Sim, tenho. Como? Como? Simplesmente, meus irmãos,
Em nossa jornada evolutiva, nascendo, vivendo, morrendo, renascendo e ainda progredindo continuamente. Somos alunos cujo livre-arbítrio acolherá, na maioria das vezes, o caminho das facilidades. Os instrutores espirituais têm sido para todos nós devotados mestres que nos observam a incúria e a desídia, porém, guardam pacientes, compreensivos, que as lições do tempo e da dor nos induza ao reajustamento. Que eles querem dizer com isso, meus irmãos? Você já viu daquela história? História não. É um provérbio que tem. Que nos fala o seguinte: eu me esqueci por um segundo, meus irmãos. E nós vamos achar o ponto, né? Que eu tô com um problema, assim, de esquecer mesmo. Então, os instrutores espirituais têm sido para todos nós devotados mestres que nos observam em cura e a desídia, porém aguarda pacientes e compreensivos que as lições do tempo e da dor nos induzam ao reajustamento. Jamais se apoquentam quando verificam que perdemos para a concha das sugestões utilitaristas, pois sabem que buscando a ilusão encontraremos mais adiante as folhas perdidas das desilusões. Ignora que batendo à porta dos enganos, elas se alargarão diante de nós a fim de partilhamos no banquete das futilidades, sejamos compelidos mais tarde a buscar os padrões do Evangelho, o roteiro para as experiências mais elevadas. O que nós queríamos dizer naquela hora era o seguinte: não vai por bem, vai por mal. Como assim, meus irmãos, a gente pode fazer essa pergunta? Como assim? Às vezes a gente erra tanto, que a gente acaba sofrendo as próprias consequências. E quando nós vamos sofrer as nossas consequências, o que acontece conosco, meus irmãos? Acontece o seguinte: nós estamos num mundo onde tem sofrimento, dor, aflição, e tudo isso pode nos levar a essa dor, a essa aflição. Então, o que Jesus quer dizer para nós é o seguinte: ele veio para evitar que a gente vá pela dor. Ele veio para nos ensinar, para que a gente possa, para que a gente pudesse escolher o caminho que seria o mais fácil para nós, o caminho reto. Mas a gente pegou o caminho da curva, das curvas tortuosas, né? Então, quando chega a vontade de crescer, de evoluir, se a gente busca essas portas, se a gente busca a porta que possa nos ajudar através do caráter, por exemplo, de cada um de nós. Se a gente bater na porta, o que a gente vai achar? Tudo que vai nos ajudar através da moralidade ao crescimento evolutivo. E nós vamos achar todas as oportunidades possíveis para que a gente possa continuar nesse caminho.
a busca desse crescimento, dessa evolução, que não é assim de uma hora para outra. Através das experiências, né? Através da nossa inteligência, que nós vamos buscar elementos, né? Tipo assim, os professores nos dão dica para que a gente possa procurar os livros dessas experiências em comum para o progresso. Não o progresso material, mas o progresso moral de cada um de nós. Porque a gente vive, meus irmãos, num mundo onde a gente esquece da verdadeiro motivo de estarmos aqui na Terra. O verdadeiro motivo de estarmos aqui é esse, é crescer, é evoluir. Então, meus irmãos, num planeta como a Terra, bem inferiorizado, falanges numerosas de entidades desencarnadas, inspira-nos com tal frequência que a intensidade da sua influenciação não pode ser medida. Então, meus irmãos, aí entra o Evangelho segundo o Espiritismo. No Evangelho e no Espiritismo estão os recursos imprescindíveis à nossa segurança. A prática do bem, né? Que vai nos ajudar? Vai nos ajudar a procurar, através da prática do bem, a confiança em Deus, o esclarecimento pelo estudo, o trabalho constante no bem. Tudo isso com o amparo da prece, preservar-nos do assédio de entidades que, em nossos velhos propósitos de vingança ou por simples perversidade, procura dificultar a nossa ascensão. Porque às vezes, quando a gente busca a crescer, a evoluir, se a gente não vai achar tropeços, vamos sim, meus irmãos. Claro que vamos. E que tropeços são esses? Os nossos defeitos, a nossa inferioridade. Então, quando você busca crescer, os anjos, né? Não são anjos, né? Porque se são maus, não podem ser anjos. As entidades malignas que prendem-se a nós, que busca, né? É como se Deus nos desse corda para que a gente fosse adiante. O que eles fazem? Eles puxam de volta, porque eles sabem dos nossos defeitos, eles sabem onde mexer. Então, muitas vezes, nós encontramos esses tropeços. Esses tropeços é a nossa inferioridade, que vai fazer com que muitas vezes paramos no meio do caminho e ficamos indecisos se vamos ou não vamos, se vamos ou ficamos, se vamos, cresceremos, se ficarmos, estacionaremos. Mas o que é melhor para nós? A nosso espírito, com a sua inferioridade, é claro que ele está querendo ir em frente. Mas as inferioridades, os defeitos, as viciações que temos, muitas vezes puxam para o lado esquerdo, para o lado da balança da inferioridade. E olha, meus irmãos, crescer é muito mais difícil. Por isso que nós temos o livre-arbítrio, por isso que seremos diplomados ou não, no fim das contas. Por quê?
porque vai valer as nossas dificuldades que nós tivemos para que a gente pudesse enfrentar essas dificuldades, essas inferioridades, para que a gente possa conseguir chegar nesse caminho e permanecer nele. É complicado. É complicado? É, meus irmãos. É claro que é complicado. É difícil a gente perceber isso. Mas quando nós percebemos, nós vamos ter a oportunidade de ver com mais clareza, né? O que o Espiritismo, segundo o Espiritismo, o que o Espiritismo vem nos ensinar? O Espiritismo com Jesus. Porque muitas vezes, meus irmãos, olha a diferença. Às vezes estamos no caminho, temos a consciência de ter batido na porta e essa porta nos abriu. Muitas vezes nós ficamos parados no meio dessa porta. Não sabemos se entramos ou ficamos na porta desse progresso. Então o Espiritismo, ele vem nos ensinar, vem nos dar essa corda para o bem. Nos mostra o caminho, nos ensina como fazer. Mas só que ele não pode fazer por nós. Precisa do nosso livre-arbítrio, da nossa boa vontade, para que a gente possa permanecer nesse trabalho, nesse caminho de estudo, porque o estudo, meus irmãos, ele não começa e termina assim, como a gente pensa, né? Não. Ele tem que seguir-nos. Ele tem que seguir em nosso progresso. Meus irmãos, os cristãos de antigamente, vamos buscar mais precisamente os cristãos da época de Jesus, um pouco antes de Jesus vir, porque ele foi anunciado pelos anjos, né? Gabriel, o anjo, esses anjos que muitas vezes nós falamos deles, né? Com tanta importância, eles tiveram importância sim, meus irmãos, eles têm importância sim na nossa vida. Mas eles vieram abrir um caminho e a gente esquece desse caminho. A gente esquece que eles vieram e o arcanjo, né, o Gabriel, e o outro, né? Eu não sumiu da minha cabeça agora, me perdoem. A gente vê muito, assim, Rafael, o anjo Rafael. O anjo Gabriel, se não me engano, meus irmãos, foi o que veio curar Tobias, né? Quando ele guiando Tobias. Para quê? Para que ele pudesse abrir as portas para Jesus, para abrir a porta para Paulo, Paulo de Tarso. Porque o Paulo de Tarso, ele ia seguir, né? Do momento em que ele vê aquele clarão, que ele cai do cavalo, que ele fica cego, ele vai procurar, ele é guiado até Tobias. O que Tobias faz? Tobias, através
do posicionamento das mãos. Nós falamos do passe fluídico, né? Aos olhos de Paulo, para que ele pudesse voltar a enxergar. Porque a gente vê que com o clarão ele cai, né, do cavalo e desmaia. E quando ele acorda, ele está totalmente cego. Ele não enxerga nada. Então, vamos dizer que ele ficou cego pelas imperfeições, das imperfeições. A partir daquele momento em que ele abre os olhos novamente, através da cura, né, do milagre que Tobias faz, através de Jesus, claro, né? Nós sabemos que o anjo Gabriel guia Tobias para que ele venha socorrer Paulo. E então, a partir do momento em que eles abrem a porta para Jesus, meus irmãos, nós precisamos aprender a acreditar e confiar em Jesus. Porque a partir desse momento, Jesus é a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Assim é o Evangelho de Jesus. E a porta que nos leva a Ele, meus irmãos, é estreita. É preciso que nós escolhamos, né? E muitas vezes nós não conseguimos passar de imediato nessa porta. Talvez seja preciso fazermos um regime para que a gente consiga passar por essa porta. E esse regime, meus irmãos, são dos nossos defeitos, dos nossos vícios, que nós precisamos deixar para trás, deixar de lado, né? Para que a gente possa caber dentro dessa porta. E essa porta com Jesus é mais suave. Então, o que nós estávamos tentando dizer? Que os cristãos de antigamente, eles seguiam o caminho da luz, porque eles tinham em mente que o Messias vinha de vir. Então, eles tinham essa fé, eles viviam através das orações da Bíblia, por exemplo, do Salmo 91, Salmo 23. Inclusive, hoje foi muito interessante, porque meu esposo estava falando assim para mim, assim, ele fica muito assim na internet, então ele tem um foco para aprender e guardar aquilo que ele aprendeu na sua memória. Então, a gente conversando hoje, ele falou assim para mim assim, quem que descobriu o Salmo 91? Eu falei, não sei. Não é de ver que ele sabia, meus irmãos. Ele veio me explicar que quem inventou o Salmo 91 foi um dos anjos. Então, os cristãos de antigamente, meus irmãos, eles invocavam Jesus, o Messias, sem saber que Jesus era o Messias, mas eles esperavam esse Messias. Eles tinham fé que esse Messias vinha, eles tinham fé que eles iam conseguir vencer através dessa fé todas as dificuldades, todas as barreiras. E a fé deles era tão ativa, meus irmãos, tão grande e ativa, que eles morriam por essa fé. Então, essa fé desse Messias que há de vir,
que era Jesus que veio, deveria ser o nosso leme de todos nós. Porque Jesus nos consola, Jesus nos ampara, Jesus nos mostra o caminho e nos carrega se for preciso, meus irmãos, nos momentos difíceis, complicados que nós tivemos que passar. Ele está sempre junto de nós, ali, nos carregando no colo, para que a gente possa descansar em seu peito, através do seu manto de luz, de paz. Então, o caminho com Jesus seria mais suave, mais tranquilo. E a gente pode escolher essa porta, meus irmãos, basta a gente quiser. Basta a gente quiser e nós vamos achar. Aí o Espiritismo vem nos ensinar tudo aquilo que for necessário, mas ele não pode partir a nossa cabeça e colocar lá, olha, o seu livre-arbítrio é livre até certo ponto, porque se você não aproveitar esse livre-arbítrio para o lado em que Jesus está te apontando, para a porta que Jesus está te abrindo, a vida para você fica mais difícil, mais dolorosa, mais complicada. Você vai deixar de crescer porque está estacionado? Não, não vai. Mas vai aprender com o sofrimento, com as aflições da vida. Assim como nossos pais e avós tiveram que crescer, que ser sábio, porque viveram muito, sofreram muito, porque não tinham onde buscar. A fé deles era que eles tinham dentro do peito, dentro do coração. Mas nós hoje em dia não, meus irmãos. Hoje nós temos o livre-arbítrio de procurar Jesus aonde a gente quiser, na religião que a gente quiser. Mas basta que nós colocamos em prática aquilo que ele vem nos ensinar. O Espiritismo só vem nos mostrar, meus irmãos, que somos intermédio e por ser intermediário, muito frágeis, às vezes somos usados pelo lado mau. Mas também, se nós quisermos, se nós aceitarmos através da nossa boa vontade, do nosso livre-arbítrio, ir pelo caminho estreito, que é menos dolorido, porque lá está Jesus, nos esperando, de braços abertos, com seu manto de luz, de paz, nos cobrindo. Isso vai depender de cada um de nós, daquilo que a gente aceitar para nós, daquilo que nós buscarmos para nós. Somos crianças infantis, birrentas, acostumadas a facilidades. É claro que nós não vamos querer, assim, de uma hora para outra, fazer esse regime para entrar nessa porta. Porque às vezes é complicado, é difícil fazer um regime. É difícil ficar sem os vícios que nós estamos acostumados, por exemplo, aos vícios. Imaginemos, todos nós, ao querermos emagrecer, por exemplo, nós vamos ter que seguir uma dieta. Essa dieta
vai depender de nós ou não. Se vamos utilizar essa dieta. Mas olha só, há vários caminhos, há várias oportunidades para que a gente possa emagrecer da maneira correta, com saúde. Nós sabemos que tem exercício que nós precisamos praticar. Além das dietas que temos que seguir. Imaginemos, então, que essa dieta seria entrar nessa porta. O exercício seria entrar nessa porta, permanecer nessa porta. Mas que exercícios são esses, meus irmãos? O exercício do caminho do bem, é claro. O que Jesus nos ensinou a fazer? Amparar-nos uns aos outros. Quer dizer, enquanto nós estamos a caminho, todas as pessoas que estão à nossa volta, que estão seguindo junto conosco, vai nos servir para que a gente possa exercitar aquilo que nós estamos seguindo, aquela dieta que nós estamos seguindo. Dai pão àquele que tem fome, dê água àquele que tem sede, dê um paletó àquele que sente frio, dê carinho, dê amor àqueles que estão a seu caminho. Esse é o exercício do bem que o Espiritismo vem nos ensinar, mas vem nos mostrar que somos intermediários entre o bem e o mal. Somos intermediários no seguinte: aceitaremos milhões de entidades boas que nos ajudarão nesse caminho, junto com Jesus, dentro do caminho de Jesus. Mas existe também muitas entidades do lado do mal que vai estar sempre nos empurrando por esse mal. E nós somos intermediários, sim, entre esse plano físico e o plano espiritual. É isso que a doutrina dos espíritos vem nos mostrar, meus irmãos, para nos facilitar esse caminho com Jesus, para que a gente possa, através desse caminho com Jesus, aprender a crescer, aprender a evoluir, sem tanta dor, sem tanto sofrimento, já que isso não seria possível, a gente passar sem essas dores, sem essas aflições. Por quê? Porque nós estamos num mundo, sim, das expiações, dos sofrimentos. É claro que nos irão atingir sempre a dor, as aflições. Faz parte do nosso caminho, são os nossos tropeços. Mas aí é onde entra Jesus. Entra no sentido de dar-nos a mão para que a gente possa levantar e recomeçar. É isso que Jesus espera de cada um de nós, meus irmãos. Que nós busquemos de boa vontade, que nós busquemos através do nosso livre-arbítrio a crescer, a evoluir. É isso que nós estamos fazendo aqui na Terra, por isso que estamos repetindo, e repetindo, e repetindo, para que possa entrar dentro do nosso cérebro e nos mostrar que precisamos caminhar para o futuro. Meus irmãos, uma vez
É assim, até estranho, porque o Evangelho nos fala, né? Sonhei, sonhei, sonhei. Né? Toma cuidado com esse sonho, que muitas vezes esses sonhos, nós sabemos que os nossos sonhos são muitas vezes reais, né? Nós vivemos exatamente aquilo que nós estamos sonhando. Por quê? Porque é o nosso espírito em ação sem o corpo, ligado apenas pelo fio, né? Que nós possamos, através desse fio, retornar para dentro desse corpo e acordar de manhã. Mas à noite, o nosso espírito é livre. Ele vai e faz o que ele quiser. E nisso ele vai buscar aquilo que for do nosso interesse. Aquilo que muitas vezes não podemos fazer enquanto estamos acordados no corpo físico. O mal, as entidades do mal nos guiará por esse caminho. Mas também podemos, através de prece e orações, buscarmos um caminho de luz, de crescimento, de ensinamentos, de conselhos, para que a gente possa acordar e ter a intuição do bem e buscar esse bem para nós. Muitas vezes, quem são essas entidades, meus irmãos? Igual o Evangelho, o livro dos, aqui, né, o Estudando o Evangelho, ele fala para nós que essas entidades são muitas vezes parentes nossos. Quem são esses parentes? Nós já tivemos outras vidas. Já tivemos pais, mães, claro. Se renascemos, se estamos no corpo físico, precisamos de uma mãe e de um pai. Mas nem sempre são os mesmos que estão aqui conosco. Mas poderiam ter trocado de lugar com nossos avós. Entenderam? Netos, né? Muitas vezes podemos ser netos daquela árvore, né? Onde nós nascemos. Então, quando estão no plano espiritual, que eles crescem mais do que nós, evoluem um pouco mais e sentem a necessidade de esperar-nos, eles pedem a oportunidade de vir nos auxiliar com conselhos, com bons conselhos, né? Como uma mãe, por exemplo, um pai, uma avó, um avô. Eles estão sempre ali, nos inspirando para o bem, com os bons conselhos, para que a gente possa seguir em frente. Então, quando é à noite, nós encontramos com esses espíritos. Então, seguiremos com ele para boas instruções. Às vezes, mostram para nós delícias que nós poderíamos experimentar se nós fôssemos espíritos melhores, mais evoluídos, né? E a gente guarda aquela sensação de crescimento, de evolução, a necessidade de crescer e de evoluir. Através desses conselhos que recebemos desses irmãos durante a noite, durante o nosso sono físico. Então, meus irmãos, isso vai depender da fiel da balança. Ou seguiremos para o bem, ou seguiremos para o mal. Jesus é o caminho, a verdade é a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Podemos contar com os nossos anjos guardiões e muitas vezes são anjos poderosíssimos, né? Porque foi eles que vieram mostrar o caminho para que Jesus pudesse vir.
Eles trabalharam para que isso fosse necessário. E hoje, o que, que a gente faz? A gente sente Jesus, a gente vê Jesus nos nossos espíritos e não queremos segui-lo. Basta-nos a dor e o sofrimento. Vamos crescer? Vamos. Mas vamos crescer com infelicidade, com choro, como diz Jesus, com ranger de dentes. Porque dói, me dói muito. Meus irmãos, a dor da alma é muito dolorida. Podemos dizer que seria uma dor muito maior que uma dor física. Olha, meus irmãos, o estudo da noite de hoje foi esse. Eu sei que eu não sei muito, né? Sim, mas peço desculpa e espero ter mostrado alguma coisa, ter estudado junto com vocês, apesar de tudo, ter aprendido alguma coisa, assim como eu tirei o melhor desse estudo. Agora seria comigo. Desculpa. Agora seria para mim, comigo, e seria para vocês também o melhor. Então, que Deus abençoe, ampare, que a gente possa voltar logo, se Deus quiser. Que Jesus abençoe a todos, ampare e sustentem. Procure, meus irmãos, sempre o melhor caminho para que possa a dor ser menos dolorida. Que Jesus nos abençoe.